Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai entender o que são operadores, como classificar operadores e o que é precedência de operadores. Um chefe de cozinha utiliza de ingredientes para produzir um alimento. Para produzir o alimento, o chefe opera os ingredientes, realiza uma série de ações em cima deles e então produz o alimento. Os ingredientes são operados, manipulados, manuseados pelo chefe e por isso eles são chamados de operandos. E assim, a gente tem uma operação, que é conhecida como cozinhar. Ou seja, uma operação é uma ação realizada pelo operador em cima dos operandos para produzir um resultado. E na programação é a mesma coisa. Aqui em Python a gente tem uma operação de soma. E esse é o operador que simboliza a operação de soma, que é justamente o sinal de soma. Esse operador utiliza esses dois valores, que são os operandos, para produzir um resultado, que é a soma desses valores. Aqui a gente tem outro exemplo de operação em Python. Essa é a operação lógica AND. O operador é essa palavra aqui, AND. E ele opera esses dois valores aqui para produzir um valor, que é o resultado da operação. Ou seja, uma operação é uma ação realizada pelo operador em cima dos operandos para produzir um resultado. E quantos operadores existem em Python? Vários operadores mesmo, Quadrit. Todos esses são exemplos de operadores e eles realizam ações em cima de operandos para produzir um resultado. E como existem muitos operadores, a gente acaba classificando e agrupando eles em grupo. Os operadores podem ser agrupados e classificados de duas maneiras diferentes. Uma delas é em relação ao tipo de operação que eles realizam. Python, por exemplo, agrupa todos os operadores que são utilizados para fazer aritmética no grupo dos operadores aritméticos. E esse grupo contém o operador de soma, subtração, divisão, multiplicação e assim por diante. Python tem o grupo dos operadores lógicos, que contém os operadores que são utilizados para fazer operações lógicas, como AND, OR e assim por diante também. E aqui nós temos os outros grupos de operadores em Python. E essa foi uma das maneiras de se classificar os operadores, de acordo com o tipo de operação que eles realizam, aritmética, relacional, lógica, enfim. E outra maneira de se classificar eles é de acordo com a quantidade de operandos que eles utilizam para realizar uma operação. E então, em Python a gente tem três grupos: operadores unários, binários e ternários. Os operadores unários realizam uma operação em cima de um só operando, e é por isso que eles são chamados de unários, de um só operando, como o operador NOT, que age em cima de só um operando, que é um valor booleano, verdadeiro ou falso. Se ele agir em cima de um valor verdadeiro, ele vai tornar ele falso. Se ele agir em cima de um valor falso, ele vai tornar ele verdadeiro. Ele é unário porque age em cima de só um operando. E aqui nós temos os operadores binários, e a maioria dos operadores são binários. Eles agem em cima de dois operandos, como a operação de soma, onde esse operador aqui utiliza desses dois valores para produzir a soma, e assim por diante. E nós temos também o grupo do operador ternário. Nesse grupo, há somente um operador em Python, como a própria palavra diz, ternário, que vem de 3. Esse operador age em cima de 3 operandos para produzir um resultado. Quadrit, vamos exercitar um pouco nosso conhecimento sobre operadores. Aqui nós temos uma operação. Qual é o resultado dela? Isso mesmo, muito bem, Quadrit. E agora eu vou misturar um pouco as coisas. Agora, a gente tem a operação de adição e multiplicação juntas. Qual vai ser o resultado de toda essa operação? Perceba que o resultado vai mudar se você calcular a soma antes da multiplicação ou se você calcular a multiplicação antes da soma. Você tá confusa? Não sabe qual vai ser o resultado? Não tem problema. O resultado vai ser 7, porque nesse caso a multiplicação vai ser calculada antes da soma. E isso acontece por causa da precedência de operadores. As linguagens de programação oferecem uma tabelinha onde a gente tem todos os operadores e todas as suas precedências. E aqui a gente tem uma parte dessa tabela em Python. A precedência define a ordem com que os operadores vão ser executados. Aqueles que têm mais precedência são calculados antes daqueles que têm menos precedência. Os operadores com maior precedência ficam mais para cima na tabela e os com menor ficam mais para baixo. E como dá para ver aqui, a operação de multiplicação tem maior precedência em cima da operação de soma. E é por isso que ela é calculada antes. Entendeu? Tá bom. Então agora eu tenho outra pergunta. E nessa operação aqui, qual vai ser o resultado? Perceba que o resultado também vai mudar, dependendo de qual operação for calculada antes, multiplicação ou divisão. Eu sei, nesse caso, essas operações têm
a mesma precedência. E eu não falei como é que a gente resolve esses casos. Então eu vou falar agora. Caso dois operadores tenham a mesma precedência, como no caso da operação de divisão e multiplicação, aquele que vai ser calculado antes é aquele que está mais à esquerda. Ou seja, nesse caso, a divisão vai ser calculada antes da multiplicação. E por causa disso, a gente vai ter esse resultado. Mas se a gente tivesse escrito algo assim, com a multiplicação estaria mais à esquerda e os operadores têm a mesma precedência, a multiplicação é que vai ser calculada antes. E então, o resultado seria esse daqui. E por que é importante entender de precedência de operadores? Porque existem casos onde você escreve código e imagina que ele vai ser executado de uma maneira, mas na verdade, ele é executado de uma maneira diferente daquela que você imagina. E isso pode fazer com que seja calculado o valor errado. E isso pode então gerar um erro. E nas outras linguagens, como é que fica operadores? Nas outras linguagens, operadores também são algo que realiza uma operação em cima de operandos para produzir um resultado. As maneiras como a gente classifica operadores nas outras linguagens também são as mesmas. Eles podem ser classificados de acordo com o tipo de operação que eles realizam ou pela quantidade de operandos que eles utilizam para realizar uma operação. E também, nas outras linguagens, também existe a precedência de operadores. O que pode mudar é o nome dos operadores, o símbolo que é utilizado para representar ele, operadores que podem existir em uma linguagem podem não existir em outra, e as precedências também mudam. Ou seja, uma operação que em uma linguagem é calculada antes, em outra linguagem pode ser calculada depois. O bom é que não precisa decorar essas coisas. Sempre que você tiver dúvida, é só procurar quais operadores que sua linguagem utiliza e qual a precedência que eles têm quando eles forem calculados pela linguagem. Operadores realizam operações em cima de operandos para produzir um resultado. Os operadores possuem um símbolo que os representa, como o sinal de soma em Python que representa a operação de adição. Em uma linguagem de programação, os operadores podem ser agrupados de acordo com o tipo de operação que eles realizam ou pela quantidade de operandos que eles utilizam para realizar uma operação. Os operadores possuem precedência de execução. Operadores com maior precedência são calculados antes e com menor depois. E quando você utiliza mais de um operador com a mesma precedência, o que é calculado antes é aquele que está mais à esquerda. Se você quer continuar aprendendo, se inscreva no canal, curta e compartilhe o vídeo. Até a próxima!